Olá, bom dia. Hoje, sábado, 19 de julho de 2025, eu sou o Willis e essa reflexão ela é sobre o senso crítico. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo requer que nós tenhamos um senso crítico, né, em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Então eu peguei aqui um capítulo do meu livro sobre cidadania, cujo título é o título dessa live. O bom senso é crítico. E então eu vou ler para vocês um pouco do capítulo para a gente iniciar aí essa reflexão. O senso crítico pouco tem sido exercitado de maneira imparcial e construtiva, como deveria sê-lo. E isso tem uma razão, mormente, porque a crítica, quando não censurada, foi levada à condição de ofensa, inveja e, pasmem, até mesmo de subversiva. Dessa maneira, o senso crítico foi jogado no fosso das coisas pecaminosas. Algo como ter bom senso é não ter senso crítico. E cooperaram muito mais com isso o sistema educacional implantado desde a ditadura militar. Com isso, o sistema educacional é implantado pelos militares e os oligarcas subalternos. Mesmo hoje em dia, quando vivemos um regime relativamente democrático, o senso crítico ainda é mal visto. Nesse interim, alguém deve estar se perguntando: e o que tem a ver o senso crítico com a cidadania? Eu respondo: tudo a ver, e mais. Como disse o padre Juvenal Arduini, em 1984, na revista Vida Pastoral, cidadania requer senso crítico. De certa forma, é difícil, para não dizer impossível, exercer a cidadania sem que se formule uma posição crítica em relação à realidade em que se vive. Como ser cidadão sem uma análise do que acontece no dia a dia, sem questionar acontecimentos tais como a falta de liberdade e de oportunidade, a miséria, o desemprego que marginaliza, a discriminação racial, a escalada da violência e os preconceitos de toda ordem, as desigualdades, a corrupção, a exploração de trabalho, a exploração da força de trabalho, o trabalho escravo, etc. Então é isso aí, eu li um pedaço aqui do capítulo do meu livro, vocês vejam que está bem atual, é o que acontece ainda hoje. Esse livro, mostro para vocês aqui, Cidadania, o Direito de Ser Feliz. Esse livro, ele foi escrito em 1996, depois teve mais duas edições. Essa aqui que eu mostrei é a terceira edição. Então, a questão veja bem, a questão do senso crítico na verdade, o senso crítico é fundamental para que possamos entender a realidade. É como foi muito demonizada essa questão da crítica e do crítico, isso desde lá atrás. Então, de repente, as pessoas ficaram, digamos assim, temerosas de fazer alguma crítica, coisas assim. Hoje em dia, as críticas são sem noção. As pessoas criticam tudo e todos, então isso não ajuda a própria evolução, né, do nosso povo, a própria evolução do país, uma vez que
De repente há uma banalização da crítica, e aí, então as pessoas ficam perdidas, na verdade, né? E existe alguma coisa que diz, algo que diz que, tipo assim, é preciso ter bom senso. Quando fala é preciso ter bom senso, tem que prestar atenção, porque muitas vezes, por trás desse discurso do bom senso, está a manipulação. Então, o que é o bom senso, né? De repente, o bom senso é você passar o pano para tudo que acontece, passar o pano para todas as pessoas. E também, quer dizer, você ter bom senso, de repente, é você se submeter a algum senso que alguém interessado na manipulação das pessoas coloca. Então, é preciso ter bom senso. Então, de repente, então, o bom senso vem como algo meio de subserviência. Não pode criticar isso, não pode criticar aquilo. E não é bem assim que acontece na vida real, se quisermos evoluir. O senso crítico é uma postura, né, na verdade, analítica. É uma postura racional para buscar o discernimento. Então, a gente sempre, em todos os aspectos, tá? Não é só na questão, por exemplo, política. O senso crítico ele deve funcionar em todas as áreas da vida humana. Vamos supor assim, o setor da economia, o setor da religião, o setor da política, a sociedade de modo geral, né? O senso crítico cabe aí. Tem uma outra questão que foi colocada, quer dizer, o senso popular, né? Como diria aí acho que o Nelson Rodrigues, um dramaturgo que eu já citei em alguma live, né? O senso crítico, ele é meio burro. O senso, não quer dizer, o senso popular, né? Ele é meio burro, porque o senso popular às vezes é formado através do quê? Dos canais de televisão, através do rádio, hoje através da internet. Então, de repente, as pessoas acham que o senso popular, quer dizer, o entendimento popular é o mais correto, e nem sempre é, porque ele é muito manipulável. O senso popular é manipulável. Todo dia tem alguém nos meios de comunicação tentando manipular as pessoas através do fake news, através das mentiras, através de um monte de narrativas que não contém a verdade, certo? Então, a gente tem que entender que bom senso não é o senso popular, como se diz. Bom senso é o senso crítico, é aquela coisa que você observa, que você ouve, que você analisa, que você então faz a sua crítica nesse sentido. A crítica no sentido de colocar as coisas no devido lugar. Porque existe a crítica, por exemplo, gratuita. Pode ser que alguém, ao assistir o meu vídeo, já me critique. Esse cara não tá com nada, é errado. Da onde ele tirou isso e coisas assim. Então, quer dizer, a crítica, de repente, ela é gratuita. Então, as pessoas criticam por criticar. Eu já vivi muito, né, em trabalhos comunitários, mesmo uma breve participação política partidária. O que eu mais observei é que tem pessoas que criticam por criticar. Quer dizer, há pessoas que não têm nenhuma proposta, digamos assim, né, para melhorar alguma coisa, seja no município, no estado, no país, e simplesmente criticam. Esse aí é de esquerda, esse é de direita, esse é não sei o que, esse é aquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós vivemos num momento que está
praticamente, digamos assim, existe um bom número de pessoas em todos os meios de comunicação a fim de manipular o senso, o entendimento das pessoas. Entendeu? Então, isso é o que está acontecendo. Aí, a gente tem que, então, partir. O bom senso é algo que é meio particular. O bom senso é algo que é seu. Você, eu, você, temos que ter bom senso. E temos que ter o senso crítico ativado, porque a gente tem que duvidar de tudo aquilo que nos colocam. Em todos os aspectos, como eu falei, no sentido econômico, no sentido político, até no sentido religioso também, onde que há muita manipulação, né? Então, a gente precisa, digamos assim, começar a, né, questionar aquilo que nos colocam à frente. As ideias, os pensamentos, etc. Questionar, gente, não é brigar com o dono da ideia. Questionar é se perguntar, você se perguntar, dizer, será que isso é verdade? Será que isso é assim mesmo? E aí você vai pesquisar sobre isso. O problema é que hoje em dia as pessoas estão com muita preguiça. Por exemplo, a preguiça da leitura. As pessoas não querem ler nada. Muito menos, às vezes, ouvir com interesse. Então a gente fica nessa posição aonde que a nossa sociedade, ela carece de bom senso. Essa é a verdade, carece de bom senso. Porque veja bem, se você começa a julgar tudo, isso é de esquerda, isso é de direita, você fica no meio do caminho. Porque essa dialética ela já está capenga, né? Ela já está prejudicada na essência, né, daquilo que você questiona. Nós temos uma dificuldade para racionalizar as coisas, uma dificuldade para buscar a lógica daquilo que está sendo dito, a lógica do discurso, né? A lógica do discurso. Tem que entender isso. Quem está falando isso? Porque muitas vezes o interlocutor, aquele que está falando, ele já está contaminado, ele vem já com uma ideia pronta para colocar para você. Se você não questiona a ideia, entendeu? Se você não questiona, você não vai buscar um entendimento, digamos, um melhor entendimento. E do ponto de vista da cidadania, que eu falei aqui, o que é a cidadania, gente? A definição mais usual é tipo assim, a cidadania é direitos e deveres do cidadão. Tudo bem, digamos assim. Mas cidadania não é só isso. Porque direitos e deveres, eles existem, né? No Brasil, por exemplo, está na nossa Constituição Federal, por exemplo, muitos dos nossos direitos e das nossas responsabilidades enquanto cidadão. Então, nós precisamos prestar atenção, né, para ver se aquilo que está sendo dito é a realidade, se aquilo que está sendo dito é verdadeiro, se aquilo que está sendo dito faz sentido na vida das pessoas, né? Então, a cidadania, na verdade, ela, na verdade, a definição ela é mais da prática. É o exercício de direitos e responsabilidades do indivíduo. Direitos de todos os níveis, né? Direitos civis, principalmente, direitos políticos, direitos econômicos. Tá? Então, é isso que é a cidadania, é algo prático. Se você não exerce, né, com, digamos assim, com efetividade os seus direitos, há uma falha aí na questão da cidadania.
porque você tem algum direito e não o está exercendo. Do mesmo modo, existe o outro lado da moeda, porque a cidadania é uma via de mão dupla, né? Direitos e responsabilidades. Então, se você não exerce as suas responsabilidades como indivíduo, como cidadão, você não está exercendo a cidadania, porque você também é responsável. Por exemplo, a Constituição garante, a Constituição Federal, ela garante uma pá de direitos sobre a questão ambiental. Então, existem N regras sobre a questão ambiental. Se você não exerce esses direitos em relação à questão ambiental, você não está sendo cidadão. Você está sendo apenas um indivíduo ali, mas você não está sendo cidadão. A cidadania se dá na prática. E quando você tem também as responsabilidades do indivíduo, sobre a questão do meio ambiente. Se você não exerce essas responsabilidades, você também não está sendo cidadão. Então você é só um indivíduo ali, meio aleatório, meio sem noção. Então, o direito à educação, o direito à saúde, são direitos constitucionais e direitos de cidadania. Se você não os exerce, esses direitos, existe aí uma falha na sua cidadania. Então, a cidadania, então, ela prevê direitos e responsabilidades. Essas responsabilidades, mormente, são responsabilidades sociais, na sociedade onde você está. Então, é preciso ter essa compreensão de que não é a questão do seu senso crítico, não é só reclamar. Muita gente entra muito nessa, só reclama, só xinga os outros, o governo, etc., o Congresso. Recentemente veio à tona, veja bem, coisas que já estão aí há muito tempo. Veio à tona uma crítica severa ao Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? São os deputados federais e os senadores, que ficam lá em Brasília, mas que saem daqui, saem do município, saem do estado, que ficam lá em Brasília. Eles se elegem com o voto popular, quer dizer, com o meu voto, com o voto de todo mundo, e aí vão lá para Brasília, no chamado Congresso Nacional, defender interesses de quem financiou a campanha eleitoral deles, não de quem votou. Essa é uma distorção de cidadania e distorção de democracia. Então, o que tem acontecido é isso, daí lá tem a bancada evangélica, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada dos planos de saúde, dos laboratórios, tem bancada de tudo que tem coisa lá. Inclusive tem bancada até de criminosos. Então, o que acontece? Esse pessoal vai para lá e o tempo todo, a maior parte das votações são contra o povo. O povo que está aqui embaixo. São contra. São coisas econômicas, coisas do trabalho. Eles votam o tempo todo os interesses daqueles que financiaram as suas campanhas eleitorais, não daqueles que votaram. Percebe? E é muito assim, é de um cinismo muito grande, como aparece até nas críticas atuais que são feitas principalmente pela internet. Quer dizer, os caras estão lá
só interessados em defender interesses que não são os da maioria da população brasileira. Isso é um desrespeito à cidadania do povo brasileiro. Mas eles estão lá, acobertados principalmente pela chamada mídia, que a mídia não divulga essas coisas. Então tem 1000 projetos lá que só, no fundo, que só depõem contra o povo de forma geral, principalmente a grande classe trabalhadora. É isso que eles estão fazendo lá. Mas eles estão fazendo lá porque isso já vem de muito tempo. Porque o eleitor não exerce a sua cidadania de modo, digamos assim, qualitativo, de qualidade. Não dá um voto de qualidade, ele vota por votar. Então, esse é o momento que veio à baila esse assunto, mas com mais força, por força da internet, para que o povo acorde. Tipo assim, você está votando em gente que não gosta de você, que é inimigo de você, é seu inimigo. Eles estão lá para votar, tirar direitos de trabalhadores e dar privilégios à classe econômica mais poderosa. Bancos, industriais, etc. Quer dizer, eles estão lá para isso. E assim, com muita tranquilidade. Com muita, vamos do popular, né? Com muita cara de pau. Os caras estão lá para isso. E tirando dinheiro da União, que é o nosso dinheiro, tirando para os interesses deles, interesses eleitorais principalmente. Então isso é uma coisa que fere a cidadania, fere a democracia. Já que falamos de democracia, fere a democracia, fere os direitos, até os direitos humanos, que é o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao trabalho, coisas assim. Então o povo mesmo não está representado no Congresso Nacional, nem por senadores, nem pela maioria dos deputados federais, a maioria. Entende? Estão lá negociando o tempo todo privilégios. Recentemente, inclusive, querem aumentar o número de deputados. Gente, eles estão lá, e o país não anda porque eles ficam travando as coisas que deveria fazer, as coisas que deveriam fazer o país andar, eles ficam travando lá por causa de interesses menores, né, de setores da economia, setores que bancam as campanhas eleitorais. Tá? Então, o senso crítico, né? O senso crítico, ele é uma ferramenta de cidadania. Essa é a questão. Isso está no meu livro. Já faz tempo, eu escrevi o livro em 90, primeira edição de 96, tá? O livro foi escrito aí para trás, alguns anos, né? Então, vejo que continua tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque aí entra uma questão da educação. A educação que o nosso povo recebe, desde criança, os jovens, desde criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e tal, e vai para a universidade, faculdade, também é a mesma coisa. É um sistema todo que depõe contra a cidadania e depõe contra a democracia do país. Então, ameaça a democracia. Porque a democracia ela tem que ser aperfeiçoada. Ela não é algo estático e fica ali, democracia, agora está tudo bem. Não. Ela é evolutiva, tem que evoluir.
E ela evolui através desses senso crítico, na medida que nós aprendemos a analisar aquilo que nos é colocado diariamente, né, por tudo. A gente precisa questionar todas as narrativas, tá? Veja bem, não estou separando narrativa. Todas as narrativas devem ser questionadas. Narrativas de direita, narrativas de esquerda, devem ser questionadas para que se chegue a algo melhor e para que se chegue a coisas que realmente beneficiem a sociedade como um todo, não só uma parte, não só o 1% ou 10%, como querem alguns. Então vejam bem que nós estamos vivendo um tempo que é preciso, né, que a gente tenha maior consciência de cidadania. Né? A educação, como eu falei, ela precisa ser transformada, não é só reformada. Todo tempo aparece alguém e diz, vamos reformar a educação. Na verdade, a educação no Brasil ela precisa ser revista de cabo a rabo, quer dizer, desde o princípio, desde as suas bases, para a gente entender a quem serve esta educação que está aí. A quem serve? Ela serve muito mais à classe dominante. Ela serve muito menos ao povo geral. A maioria, incluindo aí, inclusive nessa maioria, a classe média. Porque muita gente acha que é de classe média, acha que ela não pertence. Ela tá muito, tipo assim, tem muita gente de classe média que acha que ela é parte da elite. Coisa que é burra isso. É o raciocínio burro. Porque, na verdade, a classe dominante, ela não quer mais parceiros, não. Ela quer explorar todos os que estão abaixo dela. E aí inclui-se a classe média, que também é explorada. Não é só o povão, como dizem as pessoas, que é explorado. A classe média é explorada também pela essa elite aí, dos 10%, digamos assim. Então, o senso crítico é essa capacidade de analítica que nós todos devemos desenvolver. Nós todos. Não estou aqui dizendo que são só os intelectuais, só os universitários, que hoje não estão lá essas coisas, né? Só ver aí o tal do sertanejo universitário e vai dizer, pô, que universidade é essa que está formando isso? Né? Então, a gente tem que ter esse senso crítico. Por isso que eu falei, o bom senso é crítico. É crítico no sentido de que ele precisa de maior racionalidade. Ele precisa de ser mais analítico. Você precisa analisar mais tudo aquilo que chega até você. Eu falei aqui, todas as narrativas que chegam até você são elementos de análise, necessariamente precisam de análise. Precisam que você faça a crítica da coisa. Tipo assim, será que isso é verdade? Será que é assim que funciona? E vai buscar as respostas. Porque senão você fica no senso, é o tal do senso comum, tal do senso popular, né, que fala assim, daí parece que é uma coisa grandiosa. Não. O senso comum, a maior parte do tempo, o senso comum é burro, é manipulável, certo? Só fortalece os manipuladores de plantão, que hoje são muitos e estão aí à vista de todos. Você vê o tempo todo aí os manipuladores. Tá? Então, se você não... nós temos que ativar essa capacidade
E a educação, veja bem, a educação, ela é um papel importante, né? A educação tem um papel transformador se ela for transformadora. Se ela não for transformadora, ela não ajuda a transformar nada. Entendem? Então, tudo isso precisa ser revisto e nós precisamos ativar o nosso senso crítico. Certo? A gente tem que questionar. Questionar mesmo. Não é brigar com o outro, já falei isso. Não é xingar outra pessoa porque ela pensa de outro jeito. Não. Você tem que questionar todas as ideias que estão aí. E todas as narrativas que estão aí. Para atualizar o seu senso crítico, né? E para que, quem sabe, cheguemos aí a um bom senso, mas um senso racionalizado, não um senso que é empurrado goela abaixo, como tem sido feito até agora. Ok, gente? Então eu fico por aí. Pode ser que outra hora eu volte a falar sobre esse assunto, sobre um outro aspecto, mas é bom entender que é preciso usar o senso crítico, senão você vai ser um manipulado, um gado. Vai ser um gado aí sendo manipulado para lá e para cá. Entende? Então é necessário. E essa capacidade todo ser humano tem. Tá? Só que ele precisa desenvolver a capacidade analítica dele, a capacidade lógica da coisa. Precisa desenvolver isso. Não é só para intelectual, tá? Eu falo isso porque eu não me considero intelectual. Certo? Eu sou um cara do povo. Eu batalhei a vida inteira para buscar conhecimento e até hoje estou batalhando. Para estudar, para entrar em universidade, essas coisas todas, eu ralei mais de 1000. Para chegar a ter um senso crítico mais apurado. Porque aí você começa a enxergar as coisas. E o senso crítico, como eu disse, vale para tudo. E vale, inclusive, para esse aspecto religioso, né, espiritual. Eu prefiro mais falar espiritual do que religioso, porque falar religioso remete a um monte de religiões aí que não tem nada a ver, né, com a espiritualidade. É só manipulação, né, como a gente vê. O pessoal manipula a boa fé das pessoas o tempo todo. Isso, e se você é manipulado, se a sua boa fé é manipulada, é porque você não tem senso crítico. Toda vez que você for manipulado, é porque você não tem senso crítico. Então precisa trabalhar. Senso crítico é discernimento, é compreensão real das coisas, né? É apurar o discernimento, né? Apurar o entendimento. Isso é senso crítico, tá? Ok? Então fica aí por aí hoje. Paz e luz para todos vocês e até a próxima e cuide-se bem por aí. E invista no seu senso crítico, porque o bom senso é crítico.